Olá, olá, meus queridos amigos que estão se preparando para os concursos públicos. Bem-vindos ao Decorando a Lei Seca. Nesse vídeo, numa série de vídeos que nós estamos gravando aqui sobre os principais julgados do STJ, do STF, que vêm sendo cobrados nos concursos públicos, nós vamos tratar, dentro desse nosso projeto de Decorando a Jurisprudência, que vai facilitar a vocês o estudo dos julgados do STJ e do STF para fins de aprovação em concurso público, nós vamos trabalhar uma questão que foi cobrada recentemente pela Sebrasp na prova de procurador federal da AGU. Na questão 58, o examinador trouxe a seguinte questão: segundo a jurisprudência do STJ, por eventuais danos ambientais decorrentes da omissão do dever de controlar e fiscalizar, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios terão responsabilidade, e aí ele queria que vocês assinalassem aqui como se desenha a responsabilidade estatal em razão de sua omissão em evitar e fiscalizar a ocorrência de danos ambientais. Então, essa é uma temática que envolve direito ambiental e envolve também o direito administrativo, porque estamos aqui a falar de omissão estatal que atrai a responsabilidade civil do Estado. Nós sabemos que no que tange a responsabilidade civil do Estado, nós adotamos como regra a teoria do risco administrativo, aquela através do qual o Estado pode se valer das causas, das hipóteses excludentes de responsabilidade, como, por exemplo, caso fortuito e força maior, fato ou culpa de terceiro, culpa exclusiva da vítima e daí por diante, como os senhores bem sabem. E também aqui alerto que a culpa concorrente não é uma hipótese de exclusão da responsabilidade, mas ela apenas atenua a responsabilidade do Estado, que vai, na medida da sua culpabilidade, dividir a responsabilidade com o particular ou com o terceiro lesado. Essa é a regra geral. Mas nós temos, em algumas circunstâncias muito específicas, a adoção da teoria do risco integral, em que o poder público ele vai se tornar um segurador universal e vai ser responsável por danos sofridos por alguém, ainda que não tenha, de forma direta, contribuído para a ocorrência desses danos. Situações essas, por exemplo, atentados terroristas praticados a bordo de aeronaves, situações de danos nucleares e também nos casos de danos ambientais, que aí sim atrai aqui a conversa dessa questão 58 da prova de procurador federal. Então, o dano ambiental, primeira informação, ele atrai a aplicação da teoria do risco integral da responsabilidade civil do Estado, que o poder público não pode alegar as hipóteses excludentes de responsabilidade. Mas como se desenha, senhores, a responsabilidade civil do Estado nessas circunstâncias? Depois de alguns debates, o STJ resolveu sumular esse tema através da súmula 652, que é uma súmula relativamente recente, cujos julgados das mais variadas origens levaram à seguinte conclusão: a responsabilidade civil da administração pública por danos ao meio ambiente decorrente da sua omissão no dever de fiscalização é de caráter solidário, mas de execução subsidiária. Ou seja, o poder público é solidariamente responsável pelos danos ambientais que ele deixa de fiscalizar, mas a execução contra o poder público ela é meramente subsidiária, ou seja, primeiro eu tenho que executar a empresa, por exemplo, que gerou uma poluição, um dano ambiental, para só depois, esgotados os meios de execução contra essa empresa e não logrado êxito, é que eu posso direcionar a execução contra o poder público, porque o fim dessa súmula atrai a responsabilidade, a execução da responsabilidade de forma subsidiária, embora a responsabilidade em si seja solidária, mas reforço de execução subsidiária. E ainda, aqui nós já temos duas grandes informações. A responsabilidade é solidária, mas de execução subsidiária. E a responsabilidade, a teoria aplicável na responsabilidade por omissão nesses casos é a teoria da responsabilidade objetiva. Aqui não há necessidade de demonstrar elemento subjetivo, dolo ou culpa do poder público, por isso que não se aplica a teoria subjetiva. Então nós temos três conclusões a partir da leitura da súmula 652 do STJ. A responsabilidade é objetiva, a responsabilidade é subsidiária e a responsabilidade é solidária de execução subsidiária. Objetiva, solidária e de execução subsidiária. E as alternativas dizem o seguinte: letra A responsabilidade é objetiva, subsidiária e de execução solidária. Está errado, inverteu aqui a subsidiária com a solidária. Letra B, objetiva, solidária e de execução subsidiária. Essa é a afirmativa correta. Letra B.
Letra C, objetiva, não solidária e de execução subsidiária. Está equivocada porque diz não solidária. Letra D, subjetiva, solidária e de execução subsidiária. Está equivocada porque afirma que se aplica a teoria subjetiva e nós vimos que não se discute aqui o elemento subjetivo. E letra E também está equivocada porque já começa afirmando que a teoria aplicável é a teoria subjetiva. Por isso, senhores, a letra correta aqui era a letra B. A responsabilidade do poder público nessas circunstâncias é objetiva, solidária de execução subsidiária. E isso foi, dentre outros julgados, definido lá no RESP 1.071.741 de São Paulo, que ajudou a dar origem à súmula 652 do STJ. Esse é um tema que nós reputamos extremamente importante e que vai ser regular nos concursos públicos por envolver matéria simulada, por envolver questão extremamente importante na área ambiental e na área do direito administrativo. Certo, queridos? Mais uma dica aí de decorando a jurisprudência, não errem a súmula 652, porque ela vai despencar em concurso. Um forte abraço a todos.